Olá, seja bem-vindo ao canal República da Capivara. Hoje eu trago para vocês mais um episódio da série Perdidos no Mato. Hoje eu trago uma história bastante interessante e curiosa. A história do Aélcio Alves do Nascimento, que aconteceu em 1978. Eu encontrei essa história em um único lugar, na Veja. E ela é muito recente, né? A história foi contada recentemente, apesar de ter acontecido lá em 1978. Ela foi contada agora em janeiro pela revista Veja. Então tem poucas matérias. Na verdade, não tem nenhuma. Essa é a única matéria que eu encontrei sobre essa história. Procurei em jornais antigos, mas também não encontrei. E, e existem sites internacionais, sites em inglês, dois ou três, que publicaram essa matéria, né? Traduziram essa matéria da Veja. E eu vou contar essa história para vocês hoje, que é a do Mogli brasileiro, a história do Aélcio Alves do Nascimento. E todo mundo conhece a história do Mogli, né, que é aquele garoto indiano que foi criado por lobos. E essa é uma história mais ou menos parecida, só que aconteceu aqui no Brasil. Este garoto ficou 5 anos perdido na Mata Atlântica. Então vamos à história de hoje, de Perdidos no Mato. Então essa história acontece lá no ano de 1978. Ela começa, na verdade, em 1978, lá no município de Esplanada, na Bahia. Fica entre esse município é um município litorâneo que fica entre Aracaju, capital do Sergipe, e Salvador. Então fica bem no meio dessas duas capitais, norte de Salvador, né? Então aqui está o município de Esplanada, onde a história aconteceu, né? Fica bem no litoral aqui, litoral baiano. Aqui está Salvador e aqui Aracaju. Então o município fica aqui entre essas duas capitais. E o Aélcio, morava exatamente aqui, ó, no distrito aqui de Praia de Baixo, bem próximo do litoral. E se perdeu nessa região, que hoje provavelmente deve estar bastante urbanizado. Então ele conta a história dele, né? Quando ele tinha 8 anos, ele disse que se perdeu na floresta. Era a época de Natal e ele disse que apareceu uma moça dando uns carrinhos de presente. 2 dias depois, eu e meu irmão pegamos esses carrinhos, amarramos um barbante e colocamos fogo como brincadeira. Mas a do meu irmão pegou fogo primeiro. O carrinho, né, do irmão dele pegou fogo mesmo. Pegou fogo. Por causa disso, ele queria o meu carro e eu não dei. Começamos a brigar, coisa de criança. Meu pai, muito rígido, pegou uma vara de biriba, que é uma planta, né? Me bateu e saí correndo até cair no rio. Nadei até certo ponto, só que me perdi. Passei uma noite na mata, com medo de tentar voltar para casa, segui andando. Só me acharam 5 anos depois, quando eu já tinha 11 anos de idade. Então esse é o Aélcio contando sua história, agora em 2024, daquela época, né, de 1978 até 1983, quando ele foi encontrado com 11 anos de idade. E vendo o município aqui, que fica no litoral, é difícil imaginar que uma criança tenha ficado tanto tempo, 5 anos, perdido no mato. Então vamos conhecer melhor a história desse homem hoje, né? Mais ou menos da mesma idade que eu. Então, durante toda a entrevista que a Elcio deu para a Veja, ele vai narrando a sua história. E tem muita curiosidade nesses 5 anos que ele viveu no mato como o menino lobo lá da Índia, né? Então ele diz o seguinte:
As noites não eram nada boas. Na época de chuva, eu dormia enterrado que nem lagartixa, porque o chão é mais quente. Ocupava o buraco de tatu, me acalmava ali pela noite. Para sobreviver, até lagarta de pau podre eu comia. Seguindo o passo do tamanduá, conseguia comer larvas de madeira podre. Teve uma época que fui pegar uma raiz, passei uns 2 dias bêbado. Era, dava. E ele disse que essa raiz, né, ela dava alguma sensação estranha. Ele, um garoto, né, de 8 anos, 9, 10, enfim, esse tempo que ele passou no mato, ele comeu essa raiz, que ele nem sabia o que era. Tinha aí alguma substância que deixou ele doidão por uns 2 dias. E eu me mantinha assim, com raízes, fruta, coco e outras coisas que ele conseguia encontrar no mato. E teve uma época que saí da mata e caí em um rio. Eu andava para lá e para cá vendo cordinhas sempre penduradas nas árvores. Fui investigar, saber o que era. Era couvo. Couve é o cesto de vime usado pelos pescadores, né? Ah, e eram de pescadores que colocavam essas coisas no rio. Então ele estava perto da civilização. Não estava longe, não. Mas era um garoto, né? Provavelmente tinha medo. E ele metia a mão e comia o bicho cru, os bichos que estavam ali sendo pegos pelos pescadores. E tinha muito pitu, que é da família da lagosta, só que de rio. Tipo um camarão, só que grande, diz o Aelcio, né? Sobre suas aventuras aí culinárias durante esses 5 anos que ele ficou na floresta. Então ele conta uma outra história aqui que ele viveu com uma onça, né? Então ele diz o seguinte: teve uma dessas andanças que me bati com uma onça. A minha sorte foi que no local que eu estava cheio de pinheiro e eu me disfarçava com o cheiro desses pinheiros. Como eu já tinha tempo na mata, o nosso cheiro desaparece. Com a onça eu me escondi em um buraco e ela ficou do lado de fora, com as patinhas tentando me pegar. Não tinha como sair. E falei comigo mesmo: se eu passar dessa, não durmo mais no chão. Aí ela se distraiu com outro animal e se acalmou. Quando saí, subi na primeira árvore que encontrei pela frente. Dali, não dormi mais em nenhum buraco. E ele diz também que brigou com o tamanduá. O tamanduá tem as garras muito poderosas, né? Então brigar com o tamanduá é um troço complicado. A gente pode se dar mal com isso, mais uma criança. E ele diz o seguinte: um dia, subindo na árvore, vi um tamanduá derrubando um cupim. Caiu em cima de minha cabeça. Quando cheguei lá, joguei ele lá embaixo. Como a árvore era alta e o lugar era bem fechado, ele bateu lá embaixo e subiu de volta. De manhã, um caçador e os cachorros me acharam. Os caras olharam com candeeiro, nem era lanterna. Atiraram no tamanduá. Os cachorros continuaram latindo. Era eu dentro do buraco. Fiquei com medo e não saí. Então ele teve várias oportunidades de ser encontrado, mas provavelmente tinha muito medo, né, das pessoas estranhas. Então ele tinha encontrado pescadores, ou pelo menos visto que eles estavam por ali, né? E agora ele teve esse encontro com caçadores. E também por medo ele não se deu a conhecer. Ele disse o seguinte: como eu era magro, óbvio, né? Ele estava na mata comendo o que encontrava, não podia ser gordo, então ele estava muito magro. O cabelo também cobria parte do meu corpo, cabeludo, magro. Quando me pegaram, o cabelo batia na bunda. Andava nu, não tinha mais roupa. Quando me acharam, eu estava com um pedaço de pano amarrado na cintura, feito uma fralda, que eu achei num brejo perto dali. Como passei muito tempo no mato, a voz se tornou um grunhido. Eles me entendiam bem pouco. Por isso, até hoje, eu gaguejo. Imitava muitos animais. Vi o modo que eles viviam e ia me adaptando. Acho que graças a isso, a primeira onça que me atacou não conseguiu fazer nada comigo. Eu não fui ao almoço dela. Acho que por causa do cheiro e das adaptações que ele tinha, das quais ele tinha se apropriado, né, nesse tempo que ele estava no mato. É bem interessante isso, né? Ele fala que
não falava, obviamente, ficou 5 anos sem conversar. E é uma fase de aprendizado, né, que você está aprendendo a conversar, a interagir. E ele só ouvia os animais. Então ele grunhia. E diz que até hoje tem sequelas dessa falta de falar, né? Ainda gagueja até hoje. Então ele conta aqui uma outra vez que ele também encontrou caçadores. Caçadores no Brasil é muito comum, ainda mais naquela época, né? Década de 70, 80, era muito mais comum ainda. Não tinha a legislação que tem hoje. E ele diz o seguinte: os caçadores amarraram o cachorro e foram embora. Quando desci da árvore, ainda escuro, entrei em uma mata mais fechada. Foi quando vi uma outra onça. Fiquei em cima das árvores, pulando de galho em galho, até que depois de um tempo, rolei de um morro. Caí dentro de um brejo onde tinha um roceiro por perto. Ele achou que eu fosse uma caipora, um caipora da lenda folclórica, né, do Brasil inteiro. Tem essa lenda do caipora. Então, ele encontrou com esse proprietário rural, né, esse roceiro, que ele fala aqui, e ele achou que o garoto era um caipora. E ele jogou o cachorro para cima dele. Quando sair, ele grita: não é caipora, não, é o menino. Assim foi encontrado. Então é interessante, né? Ele foi encontrado desse jeito, sendo confundido com o caipora e depois sendo reconhecido como um garoto, né, que havia se perdido. E outra vez, né, ele diz o seguinte: eu vi um jegue selado andando sozinho numa estrada de terra de noite. Parecia como quem carregava um monte de coisa fazendo barulho. Desconfiei que não era um jegue normal. Ele sumia e aparecia. Fora isso, nunca vi lendas das matas. Então, a única coisa estranha que ele disse que viu foi esse jegue, que ora aparecia, ora sumia, e estava selado. Estranho, né? E aí ele fala quando ele foi encontrado, né? Fui levado à cidade e minha madrinha me reconheceu. Quando colocavam comida normal para mim, senti um fedor terrível. Demorei para comer de novo. 5 anos sem sentir cheiro de comida é natural, né? Fiquei um bom tempo para me acostumar com comida cozida. Passava mal de parar no hospital. Olha, eu não dou experiência de vida para ninguém, porque passar tempo na mata, no mato como animal, não é fácil. Já tinham me dado como morto. Meus familiares não me acharam mais. É algo que não recomendo para ninguém, mas também é uma experiência que ninguém me tira. Isso realmente ninguém tira dele. Se essa história realmente for verdadeira, é uma história muito interessante, muito fantástica. Então agora ele conta como é que foi a readaptação dele à vida normal, né, a vida na cidade. Como foi o retorno dele lá em 1984. Então ele diz o seguinte: eu fui conhecer a civilização em 1984. Ele começou a ir para a escola e tal, voltou, né, a ir para a escola. E como tenho muita experiência em água, em nadar, em 1993 me chamaram na prefeitura. Eu disse: olha, salvar alguém nunca salvei, mas na água eu sei entrar e sair. Aí o rapaz disse: é disso que eu preciso. Na época eu só tinha até a segunda série. Voltei a estudar com a ajuda dos colegas, cheguei até a sétima série. Tenho 4 netos e 2 filhas. Só não sou casado. Gosto da liberdade. Então ele conseguiu esse emprego como salva-vidas. A cidade fica no litoral, né? Litoral baiano. Então ele conseguiu esse emprego como salva-vidas lá mesmo na cidade, que ele ficou 5 anos perdido na mata. E ele disse que voltou à floresta, né? Voltei a entrar na mata algumas vezes anos atrás. Mas é triste, mudou muita coisa. Por onde já passei, hoje tem casa, plantação de eucalipto e derrubaram a maior parte das árvores. Se era no tempo de hoje, não iam me tirar da mata, não. Teria ficado lá para defender tudo. E aí coloca aí um discurso de defensor da natureza, né? Que é natural. Mas o fato é que aquela grande mata que ele se perdeu não existe mais, né? Hoje, muita plantação de eucalipto, como ele falou, né? Espírito Santo, a Bahia, tem muita plantação de eucalipto para a produção de papel. Então, com certeza, muito dessa mata foi tomada por plantação de eucalipto.
Essa história é uma história curiosa, né, muito curiosa, aí do Aélcio Alves do Nascimento, que se perdeu em 78 e foi encontrado lá em 83, 84. Uh, e ele sobreviveu 5 anos no mato, mesmo sendo um garoto de entre 8 e 13 anos. Né? História bem curiosa, se for verdade. Eu só encontrei uma fonte, que é a Veja, né? Mas é um veículo bastante confiável. Então deve ser realmente verdade. E é uma história muito, mas muito interessante. Tentei procurar outras fontes para trazer outras visões, outras versões, mas não consegui. De repente no futuro tem aí mais entrevistas dele falando sobre o assunto e a gente atualiza aqui o vídeo. Mas essa foi a história de hoje, aí de Perdidos no Mato. Uma história, repito, muito curiosa e muito parecida com aquela do Mowgli lá da Índia, né? A história que foi para o cinema. Essa poderia virar um filme e ficaria muito bom. Então é isso, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Curta e comente e compartilhe se vocês gostaram. Até mais.